Bom, agora vamos ver sobre pastas de trabalho. Sempre que a gente grava um arquivo no Excel, ele é gravado em pastas de trabalho. Como padrão, o Excel 2019, quando a gente abre um documento novo, ele cria uma planilha apenas, mas dentro desse arquivo, dentro dessa pasta de trabalho, você pode ter até 255 planilhas, que podem ser totalmente diferentes uma das outras e podem também conversar entre si, né? Ou seja, você pode fazer fórmulas que você vai pegar dados de uma planilha e usar na outra, tá? Isso tudo dentro de um mesmo documento. Então toda vez que a gente abre, fecha ou salva um arquivo, a gente está fazendo essa operação dentro de uma pasta de trabalho. Então a planilha, quando você cria no Excel, ele dá um nome padrão de planilha 1. E assim sucessivamente quando você vai criando novos, planilha 2, planilha 3, etc. Mas você pode mudar tranquilamente esse nome e é isso que a gente vai ver agora. Eu vou vir aqui no meu Excel, com o documento novo que a gente havia criado, pode ver que aqui o nome é planilha 1. Então essa planilha está dentro de uma pasta de trabalho e chama planilha 1, mas eu posso mudar. Quando você tem várias planilhas aqui dentro, é legal você mudar porque facilita muito o seu trabalho. Então se eu clicar nessa planilha com o botão direito, eu tenho várias opções aqui que eu posso fazer. Primeira dela, inserir. Então se eu tenho uma planilha e preciso de outras, eu posso vir aqui e inserir uma nova planilha. Então cliquei em planilha, clique em OK, pronto, ela inseriu a planilha 2. Posso vir e arrastar ela para o lado de cá se eu quiser, posso mexer à vontade. Clicar de novo com o botão direito, posso também excluir, não quero essa planilha mais, posso vir e excluir. Posso renomear, né? Posso dar um novo nome para a planilha, isso é importante quando você tem mais de uma. Aqui poderia ser, por exemplo, alunos. E essa segunda aqui, botão direito, renomear, poderia ser, por exemplo, professores. Tá? Então são duas planilhas diferentes dentro da mesma pasta de trabalho. Outra coisa que eu posso fazer é mover ou copiar. Posso pegar essa planilha, se eu clicar aqui, e posso fazer uma cópia dela dentro desse mesmo documento ou dentro de outro documento. Então basta eu abrir o outro documento que eu consigo copiar ou mover essa planilha aqui dentro ou para outro arquivo que você quiser. Aqui eu tenho uma opção também de cor da guia, onde a gente pode definir uma cor da guia. É apenas um detalhezinho aqui para diferenciar qual que é a guia que está ativa, tá? Quando você trabalha com várias, isso pode ser muito interessante, porque você pode agrupar planilhas semelhantes com a mesma cor. Então parece bobagem, mas é bem legal essa cor da guia aqui. E a gente pode ocultar. Com o botão ocultar você consegue esconder uma dessas planilhas para ela não ficar aparecendo para quem está usando. E depois, a qualquer momento, você pode voltar com ela, restaurar essa planilha, ok? Então essas são aí as funções que a gente pode fazer para configurar cada uma dessas planilhas que a gente está utilizando. Bom, continuando então, como que a gente movimenta o nosso ponteiro dentro da planilha? Geralmente a gente vai com o mouse, né, ou com o teclado. Então você pode arrastar o mouse dentro da planilha e posicionar onde você quiser, ou simplesmente ir com a setinha do seu teclado movendo o cursor. Com o teclado nós temos algumas teclas de atalho aqui que costuma agilizar o trabalho da gente. Quando você habitua a usar o Excel, né, trabalha muito com ele, você vai tendo isso aqui e usando o tempo todo, porque a gente ganha muito tempo. Então as setinhas para baixo, para cima, direita, esquerda, você vai navegar. A gente tem a tecla Home, que vai sempre para a célula lá na coluna A da linha que você tiver, ou seja, ela vai para a primeira coluna, né? Então você clicou no Home, ele vai sempre para a primeira coluna da linha que você está. O Ctrl Home é um atalho que você vai sempre para a célula A1, ou seja, a primeira célula da sua planilha. Page Up e Page Down vai rolar sempre uma tela para cima ou para baixo.
enquanto Ctrl Page Down e Ctrl Page Up você vai navegar entre as planilhas, ou seja, ele pula de uma planilha para a outra. Ctrl seta para a direita, Ctrl seta para a esquerda, ou Ctrl para cima, Ctrl seta para baixo, ele vai pular o cursor para uma outra célula que estiver preenchida. Ou seja, vou mostrar aqui, se você tem uma célula aqui e outra aqui, Ctrl mais seta para a direita, ele pula para a próxima célula preenchida. Para a esquerda a mesma coisa, para cima a mesma coisa, para baixo a mesma coisa. Então é uma forma de você navegar dentro da planilha. Parece bobagem também, mas a gente usa o tempo todo e ganha muito tempo com esse recurso. Então a tecla Home vai para o início, independente de onde eu estou, ele vai para a primeira coluna daquela linha. Ctrl Home para o início da minha planilha. Ok? Ctrl End, ele vai para o último item preenchido da sua planilha. Se você está aqui e pressiona o Ctrl End, ó, ele vai para cá, porque é a última coisa que eu tenho aqui de informação nessa minha planilha. Bom, selecionar células. A gente vai precisar selecionar células o tempo todo, né? Marcar determinadas células. E a gente pode fazer isso também com o mouse. Podemos fazer isso com o teclado usando a tecla Shift. Então eu posso vir aqui, posso selecionar, ó, clicando com o mouse e arrastando. Eu faço uma seleção de várias células. Se eu quiser dados que não são seguidos, posso marcar, segurar a tecla Ctrl e fazer uma nova marcação. Então são dados aleatórios. Para isso eu uso a tecla Ctrl. Posso selecionar uma coluna inteira clicando na letra dela. E posso selecionar uma linha inteira clicando no número. Quando eu digo uma linha inteira, realmente ela vai até lá no final. Tem casos que vai ser útil, depois nós vamos ver isso. Mas quando eu clico aqui, eu seleciono toda aquela coluna. E tem umas teclas de atalho aí também que podem ser úteis. Ctrl mais espaço seleciona uma coluna. Shift mais espaço seleciona uma linha. Ctrl asterisco seleciona uma área. No caso, aquela tabela ativa. Isso aqui nós vamos usar bastante, principalmente essa. Ctrl asterisco. Durante o curso vocês vão perceber isso. Bom, então vamos inserir dados na nossa planilha. A gente já conheceu as células, já vimos como é que a gente tem coluna, que tem linha. Vamos ver como que funciona. Nós podemos inserir dados das células apenas digitando. Você posiciona o mouse onde você quer e apenas digita aquela informação. Dentro das células você vai ter ou um texto, ou um número, ou uma fórmula, né? Existe a opção comando também, mas no nosso caso aqui do curso nós não vamos utilizar comandos. Então, como padrão, sempre que você digita um texto numa célula, esse texto ele é alinhado à esquerda da sua célula. Aqui no exemplo, a coluna A tem escrito informática básica, ó, ela fica posicionada à esquerda. Já um número, quando você digita um determinado número, ele fica posicionado à direita da célula. Olha aqui na coluna B, ó, o número fica no cantinho direito. Isso aí a gente vai ver depois que nós podemos formatar e mudar isso, tá? Mas o padrão é esse aí. Então vamos fazer aqui a digitação de uma determinada informação. Então vou posicionar aqui numa coluna qualquer e vou escrever aqui, por exemplo, queijo. Aqui embaixo eu vou pôr queijo A, B, C e D. Então olha só, quando eu digito qualquer texto, ele posiciona ele à esquerda da célula, ok? E aqui eu vou pôr o valor do queijo. Não, valor não, eu vou colocar vendas, tá? Então vamos supor que aqui do produto A eu vendi 1.500. Quando eu digito um número e dou Enter, ele posiciona à direita da minha célula. Aqui eu vou pôr que vendeu 500. Aqui eu vou pôr que vendeu 850. Aqui eu vou pôr que vendeu 960, ok? Então olha só, eu entrei com texto, entrei aqui com números. Agora eu quero entrar com uma fórmula.
Sempre que a gente for inserir uma fórmula no Excel, nós vamos usar o sinal de igual. Então, quando eu digito o igual no Excel, eu estou dizendo para ele que eu vou começar uma fórmula. Então, vamos supor que eu queira calcular a soma disso tudo aqui. Então, eu vou posicionar onde eu quero o resultado e vou usar o igual para fazer uma fórmula. Então, olha só isso. Se eu escrever aqui igual, eu digito aqui dentro da célula, né? E ele vai fazendo isso aqui para mim. Então, eu vou pegar os valores, ó. 1.500, ó, igual 1.500. Então, quando eu digitei o igual, ele já sabe que eu quero uma fórmula. Então, ele já vai funcionar tipo uma calculadora. Então, igual a 1.500, eu vou colocar mais 500 mais 850 mais 960. Olha aqui que eu fiz, igual cada valor desse da minha lista. Então, como eu coloquei o igual, ele sabe que é uma fórmula. Coloquei o operador soma em cada número. Quando eu der Enter, ele vai fazer a soma de todos os valores, ok? Então, eu posso dizer que 3.810 é a soma de 1.500 mais 500 mais 850 mais 960. 3.810. Beleza, está calculado. Porém, essa não é a forma correta de fazer uma fórmula do Excel. Inclusive, nós nunca vamos fazer fórmula assim. Eu coloquei esse exemplo só para mostrar que quando a gente põe o igual, ele funciona igual uma calculadora. Mas pensa comigo, por que que essa não é a maneira correta? Do jeito que eu coloquei aqui, vamos supor aqui que essa é uma planilha de vendas, eu tenho os valores. Se amanhã eu vier aqui e não for 1.500, for 2.000 vendas e eu mudar para 2.000, o que você acha que vai acontecer com o meu resultado? Vai mudar ou vai continuar a mesma coisa? Então, se eu escrever 2.000 e der Enter, ó, não aconteceu nada com o meu total. Olha só. Por que que isso aconteceu? Por que que não mudou? Porque aqui na minha fórmula, ó, continua 1.500. Ó. Aí eu teria que vir aqui e também mudar para 2.000. E o objetivo do Excel é justamente automatizar esse tipo de cálculo. Então, a nossa fórmula vai ficar um pouquinho diferente. A ideia é a mesma, porém, ao invés de usar os valores, nós vamos usar as referências onde estão esses valores. Vamos fazer isso então? Vou deletar aqui, vou colocar o sinal de igual e em vez de digitar 2.000, eu vou colocar a referência da célula onde está o 2.000. E qual que é essa referência? Ó, G7, ó, coluna G, linha 7. Só que em vez de digitar G7, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e clicar em cima dessa célula. Quando eu clico aqui, ele já coloca o G7 para mim. E já fica aguardando eu continuar a minha fórmula. Então eu vou colocar mais, vou clicar no G8, mais, vou clicar no G9, mais, vou clicar no G10. Então o que ele está fazendo? Somando cada um desses itens aqui. Agora eu posso dar Enter. O resultado vai ser o mesmo. Porém, agora se eu vier aqui e tirar 2.000 e colocar 1.000, ele vai alterar automaticamente o meu resultado. Vou ampliar aqui um pouquinho. Então, olha só. Agora, se eu ponho isso aqui 0, meu resultado já é alterado automaticamente. E com isso, gente, a gente ganha muito tempo. Não só tempo, mas a gente diminui erros e automatiza vários processos aqui dentro da planilha. E é isso que faz com que o Excel seja realmente uma planilha eletrônica e um software tão rico e tão útil para a gente trabalhar com números, ok? Então fica a dica aí, fórmulas sempre a gente vai começar com o sinal de igual e dentro das fórmulas nós nunca vamos usar números, nós vamos sempre usar as referências que são os endereços das células, ok? Então para finalizar essa aula, eu quero só mostrar uma última coisa. Pensa comigo, nós temos aqui 4 tipos de queijo e eu somei esse mais esse mais esse mais esse. Agora você imagina uma coisa, eu tenho 4 produtos e se eu tivesse 100 produtos
eu ia ficar aqui igual esse mais esse mais esse mais esse 100 vezes. Olha quanto tempo que eu ia perder para fazer uma fórmula para somar e ainda correr o risco de errar, né? Fazer isso 100 vezes, a probabilidade de eu cometer um erro no meio era gigante. Então a gente tem outras formas também de somar. Como é só 4 aqui, eu poderia fazer assim tranquilamente, que eu ia obter o resultado fácil. Mas tem uma forma mais fácil e depois eu vou mostrar que mais interessante de a gente usar, que é usar uma função soma. Eu não vou entrar no detalhe de como funciona a função soma agora. Eu vou só te mostrar como usar para a gente a partir daqui já, sempre que for somar, usar essa função soma, ok? Mas depois, mais para frente, nós vamos entender como que ela funciona e como nós podemos apenas digitar ela de uma forma bem simples. Então eu vou posicionar aqui onde eu quero o resultado, de novo, e vou somar. Porém, em vez de escrever igual esse, mais esse, mais esse, mais esse, agora eu vou vir aqui, ó, na minha barra ferramentas da página inicial, eu tenho esse botãozinho aqui, que é o botãozinho de somatório, botãozinho da matemática aí, você vai reconhecer ele, que é o botãozinho de somar, de somatório. Então, se eu clicar em cima dele, ó, ele vai me abrir já uma sugestão do que eu quero somar, né? Como ele está debaixo de uma lista, ele já entende que eu quero somar isso, e aí eu vou verificar, ó, tudo que eu quero somar está dentro desse retângulo aqui, está sendo marcado, desse pontilhado. Se sim, basta eu dar Enter. O que ele está fazendo aqui? Ó? Igual soma, ele está mandando somar do G7, que é aqui, até o G10, que é aqui. Ou seja, todas as minhas vendas. Então, se está certinho, basta eu dar Enter. E pronto, está calculado o meu resultado. 2.310. Igual o outro, se eu mudar aqui para 1000. Pronto. 3.310. Então você imagina, se eu tivesse uma lista aqui com 1000 queijos, bastava eu vir aqui no final da minha lista, clicar no somatório, ele marcaria todos e eu dou Enter. Então eu conseguiria somar os 1000 muito rapidamente, tá? Então, dê preferência sempre usar o somatório ao invés de usar o sinalzinho de igual, esse mais esse mais esse mais esse, ok? Então, na próxima aula, vamos continuar o nosso curso. Espero que vocês tenham gostado e entendido até aqui. Se não entendeu alguma coisa, volte e assiste de novo. E mais importante de tudo, pratique, que praticar é que vai fazer a diferença e fazer realmente com que você aprenda. Grande abraço e até a próxima aula.